Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e eu não sou um jornalista. Isso é uma coisa interessante porque sempre há uma briga, né, entre jornalistas e cientistas e alguma coisa assim, divulgadores científicos, etc. Na verdade, entre os cientistas explicitamente, divulgador científico é uma coisa meio nova e que só agora está se espalhando e tal. Eu já fiz uma discussão sobre isso, se não me engano foi 2016, né, sobre a treta da ciência com o jornalismo. Aí o Reinaldo, que é uma pessoa excepcional, tem o livro publicado com o Reinaldo, né? Meu primeiro livro, sei lá, 90º livro do Reinaldo. E ele fez uma resposta dizendo algumas coisas, etc. E isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas confundem, né? Eu não sou um jornalista, eu não sou um repórter. Se eu escrevo um texto, e eu não sou um cara muito de escrever textos assim, né? Quando eu vou escrever um texto demora anos, então eu faço isso na condição de uma pessoa que estudou ciência, né? No máximo, sei lá, com algum outro hobby que eu tenha, por exemplo, sei lá, eu fui ilustrador muito tempo atrás, mas eu também era um bosta de ilustrador, então nem sobre isso eu daria posicionamentos profissionais. O máximo que eu faria, então, nesses casos, é dar um posicionamento como um cientista, uma opinião, eventualmente ensinar alguma coisa. Tudo que um jornalista pode até fazer, mas não necessariamente como um jornalista. Eventualmente, dependendo do assunto, o jornalista tenha que, obviamente, abrir para certas discussões. Mas aí, como ele não tem expertise, tem que perguntar para um especialista e etc e tal. É o que a gente espera do bom jornalista, né? E isso vale, inclusive, quando o jornalista vira divulgador científico, como é o caso do Reinaldo, como é o caso do Ayrton Escobar, como é o caso, nem todo mundo sabe disso, mas pasme, né? Do Iberê. O Iberê é jornalista e o Iberê sempre consulta especialistas nas áreas quando ele vai falar alguma coisa sobre algum tema específico, justamente porque ele tem essa preocupação, ele sabe que ele não tem formação, ainda que hoje o Iberê possa dizer que ele manja para burro de um monte de coisas, né, e não tendo formação nessas áreas. Eu vejo eventualmente as pessoas confundindo, eu não sou um jornalista. Quando eu vou fazer um vídeo sobre alguma coisa, a minha preocupação, aquilo que eu sei fazer, é dar um enfoque de divulgador. Óbvio, eventualmente, o divulgador científico acaba fazendo coisas parecidas com o que um jornalista faria. Tanto é que, como eu falei, alguns jornalistas podem ser divulgadores científicos. Mas o Reinaldo, por exemplo, tem formação acadêmica, entendeu? Isso é um exemplo. Então, se você tem formação jornalística e uma formação acadêmica, aí no caso você é bom dos dois. E aí no caso é melhor dos mundos. Eventualmente, como divulgador científico, você acaba fazendo um trabalho de jornalista. Você acaba tendo uma pegada jornalística ali na coisa. Mas é uma pegada jornalística, ó, de orelhada. É você ver o trabalho dos jornalistas e você imitar esse trabalho. Você pode aprender a fazer um prato dificílimo, mas isso não faz de você um chefe de cozinha, sabe? Você está ali imitando, fazendo alguma coisa desse tipo, né? Você pode, sei lá, você pode manjar muito de, sei lá, direito trabalhista, porque você, enfim, processou ou foi processado uma série de vezes por coisas semelhantes, mas isso não faz de você um advogado. Ainda que você possa, eventualmente, de forma autodidata, saber, às vezes, mesmo tanto que um advogado sabe. Então, tem certas coisas que você pode aprender o conteúdo ou até a forma, você não vai saber o que está por trás daquilo. Você não tem aquela formação para poder falar sobre isso. Então, conheço muito biólogo autodidata, especialmente em algumas áreas, mas fazer a faculdade de biologia, claro, às vezes uma faculdade tão bunda que não conta, mas fazer uma faculdade de biologia vai te preparar para uma série de procedimentos, de etapas, de pensamentos que uma pessoa que é autodidata não obrigatoriamente vai ter. Ainda que ela manje muito daquilo. Você pode até, enfim, manjar pra caramba de sistema circulatório, por exemplo, de coração, músculo cardíaco. Você pode até saber mais do que alguns médicos, mas você não tem aquela vivência para fazer uma cirurgia em alguém. A gente tem que tomar um certo cuidado com relação a isso. A nossa função aqui na divulgação científica não é agir como jornalista. E ainda que muitos de nós tenhamos, né, por cópia, né, sei lá, uma maneira de fazer as coisas que possa mimetizar o jornalismo, isso não é jornalismo. Não dá para colocar isso como jornalismo. Eu não posso receber um prêmio de jornalismo, sabe? Você tem uma série de coisas envolvidas por trás, uma forma de trabalho, uma ética, um juramento, todas essas coisas que o jornalista faz. Nem sempre concordo, né? Eu, como divulgador científico e, preteritamente, né, antes disso, um cientista também, eu entendo várias falhas do jornalismo, como já critiquei naquele vídeo que eu fiz, depois o Reinaldo respondeu e tal. Então como eu sei o contato entre o jornalismo e a ciência, do lado da ciência, eu posso criticar esse contato de alguma forma e, portanto, fazer sugestões
que possam melhorar o trabalho jornalístico nessa área. E eu sei que, eventualmente, o grande problema do jornalismo com a divulgação científica, né, com a ciência, perguntar para os cientistas, é porque existe uma ética dentro do jornalismo que nós não temos obrigação de cumprir, porque eu não sou jornalista, nós, eu digo, os divulgadores científicos. Isso só, enfim, fica claro, dependendo da situação, quando você estuda as histórias do jornalismo, né, a matérias consagradas, sei lá, pega o jornalismo, não sei, do século XIX, vai fazendo um compilado e tal, e aí você aprende que, eventualmente, alguns códigos de ética têm motivos para ser. Nem sempre eu conheço esses códigos, eu não fiz jornalismo, como eu falei. Posso ir atrás, posso me informar, mas o meu trabalho de divulgação científica é tipo, eu falo umas coisas aqui, às vezes acerto, às vezes erro, mas as coisas que eu falo não são jornalísticas, entendeu? Como eu falei, eu não sou um repórter. E olha que eu já entrevistei várias pessoas, tem algumas entrevistas que eu fiz agora que ainda não foram ao ar, outras que eu fiz há muito tempo que também não foram ao ar. Tem os vídeos que eu fiz no Blablalogia, né, junto com o Emílio, que a gente às vezes entrevista ou conversa com uma série de pessoas. Eu prefiro chamar de conversa justamente porque eu não sou um repórter, eu não tô lá fazendo uma matéria. Percebo que, eventualmente, eu sou meio Faustão, tá ligado? Eu interrompo a pessoa que eu tô conversando, atravesso. Teve situações em que eu falei mais do que a pessoa, né? Eu lembro, acho que foi o vídeo que eu fiz com o Thiago Belotti, né? Que, enfim, Thiago, um grande abraço pra você, mas eu não... Enfim, eu acho que eu falei mais do que ele, não lembro. Tem vários outros exemplos. No Blablalogia lá, no Café com Quê, etc., a gente está se aprimorando. Vocês veem que nos primeiros vídeos a gente foi se encavalando, né? O próprio Emílio é super hiperativo. E agora, os últimos, a gente está mais pausado, deixando as pessoas falarem, etc., né? Respeitando mais a pessoa, que é o certo, né? Então, quer dizer, isso a gente aprendeu, ó, na orelhada. A gente aprendeu sentindo na pele, a gente aprendeu fazendo e etc. Que, obviamente, um jornalista também aprende fazendo, mas ele tem um treinamento por trás, ou pelo menos deveria ter, né? Dependendo da faculdade. Ele tem ali um entendimento por trás. E eu já vi, enfim, houve uma discussão muito grande no passado sobre se o jornalismo, no passado e no presente também, mas no passado recente, né, sobre se o jornalismo precisaria de faculdade, por exemplo. Eu lembro até que o Olavo brigou tal, porque ele trabalhou como jornalista há muito tempo, né, no caso, primeiro fazendo colunas de astrologia em alguns jornais, depois escrevendo algumas coisas, mas acho que ele não chegou a fazer reportagem, eu não lembro agora. Fazer reportagem é você ir na rua, juntar fontes, fazer um compilado tal, entendeu? Você tem uma série de coisas que caracterizam uma reportagem e que eu acho que o Olavo não chegou a fazer. Mas tudo bem, ele trabalhou no Jornal da Tarde, trabalhou no Estadão, na Folha, tal. Inclusive tem umas histórias divertidas sobre como ele foi mandado embora. Sempre foi um velho destemperado. É uma discussão que é válida, porque durante muitos anos você não tinha faculdade de jornalismo, né? O jornalista era o cara que também aprendia na orelhada, parecido com o que nós estamos fazendo agora. Mas não tem como você fazer uma coisa, enfim, parecida com jornalismo, sem colocar ali o teu viés da tua formação, da tua profissão. Eu coloco meu viés de biólogo ali, assim como o Emílio também. O Reinaldo, ainda que ele seja mais jornalista do que um acadêmico, você percebe que ele coloca o viés de linguista dele, porque ele fez pós-graduação na linguística. Então, você percebe que há sempre um amálgama entre aquilo que você tem de profissão e quando você está fazendo algum tipo de trabalho análogo ao jornalismo. Então eu acho que isso tem que ficar muito claro, tá? As pessoas às vezes confundem, é uma situação na qual eu já me encontrei várias vezes. Algumas pessoas dizem até que eu entrevisto, dependendo da situação, eu acho pouco provável, mas que eu entrevisto melhor do que jornalistas e tal, ou que eu faço compilados em matérias, são matérias em vídeo, né, não escritas, melhor do que um jornalista. Fico muito agradecido, muito lisonjeado, mas a gente tem que lembrar que há uma distinção entre as duas coisas, tá? E que essa distinção é importante. E que eu não tenho, talvez daqui a 20 anos, se eu nunca mais mexer com biologia, eu não tenho como eliminar o meu viés biológico enquanto eu fizer qualquer coisa análoga ao jornalismo. Então é importante agora entrar no assunto de por que eu estou gravando esse vídeo neste momento. Podia ter gravado em qualquer outro momento, mas estou gravando nesse momento porque era uma ideia que eu já tinha de gravar vídeo antes, mas nunca encontro o momento, tal, não sei o que, agora é o momento. Porque, como ficou de conhecimento de quase todo mundo, né, se você não viver numa caverna no Brasil, que na semana passada o Fantástico vinculou uma matéria sobre transexuais na cadeia, sobre ninguém visitar, sobre os motivos de serem presos, que geralmente são motivos que derivam do preconceito, né? Então, por exemplo, sei lá, o transexual não é aceito na sociedade e vai acabar se prostituindo, e aí eventualmente vai ficar sem dinheiro, faz um furto, vende droga, faz não sei o que é
fruto, né, da marginalização de um grupo. Então a matéria é super válida e eles chamaram o Drauzio para fazer essa matéria. E o Drauzio é famoso por fazer alguns quadros no Fantástico. Ele já fez um sobre, por exemplo, a epidemia de obesidade que tem no Brasil e no mundo. Fez uma série sobre o cigarro para parar de fumar. Essas daí ficaram mais famosas. Recentemente ele fez sobre outros assuntos e dessa vez ele foi o apresentador dessa matéria aí sobre os transexuais. E qual o problema? Apareceram algumas transexuais na matéria, algumas que eles colocaram o histórico, né, o motivo de estar preso e tal, quando era esse motivo derivado da condição delas, né? E uma entrevistada, uma transexual, né, chamada Suzy, não foi dito qual era o crime dela na reportagem. E o Drauzio se sensibilizou muito com a situação dessa detenta e no final das contas deu um abraço nela para que ela não se sentisse tão sozinha. Aí, como eu tô trabalhando demais, não tô no Brasil, tô fazendo uma série de coisas, eu não tô com internet boa em todos os lugares para onde eu vou, muito pelo contrário, tem alguns lugares que tem uma internet horrível, outros nem internet tem, então eu não tô podendo acompanhar todas as notícias, não tô com tempo para ver todos os detalhes, mas até onde eu percebi, até onde me mandaram, até onde eu fui olhar na internet agora, um perfil do Instagram é um grupo de advogados e tentou ajudar essa transexual, e esse perfil descobriu qual foi o motivo da Suzy ter sido presa e foi um crime hediondo. Pedofilia, assassinato, requinte de crueldade, uma coisa horrível, horrorosa. Ela foi condenada por um desses crimes, mas, enfim, o pessoal da cidade lá disse que não foi a primeira vez, umas coisas assim, aí eu já não sei. Descobriram esse crime, no caso, esse perfil depois publicou dizendo assim, ó, já está sendo assessorada, já transitou em julgado, não há nada que possamos fazer para ajudá-la e deixa ela cumprir a pena. Então, quer dizer, foi uma situação muito interessante, pelo que eu entendi, tá, gente? Posso ter entendido errado, que quem acabou revelando o ocorrido, né, a realidade do crime dessa Suzy, foi um grupo de pessoas tentando ajudá-la. Eu vi, inclusive, pessoas de várias opiniões políticas, assim, atacando essa situação, dizendo que isso devia ter sido averiguado ou que devia ter sido contado para a população, porque falaram, pô, vocês me fizeram me sentir sensibilizado por uma pessoa que cometeu um crime hediondo e horroroso, né? E você não se sensibilizou pela família, etc e tal, da criança e tal, porque esse crime já faz mais de 10 anos, né? Até porque o grande erro dessa reportagem, a grande cagada, e é uma cagada, não dá para dizer que não é, da reportagem, porque já que ela era sobre a solidão que as presas transexuais acabam sofrendo, porque ninguém vai visitar e etc., não contando o crime dessa Suzy, você fica sem poder fazer um julgamento adequado se, por um acaso, ela não está sendo visitada por ser transexual ou se ela não está sendo visitada porque o crime é horroroso e nem a família quer saber dela. Até porque se de fato ela, enfim, já tinha demonstrado traços disso mais de uma vez, etc., meio que seja aquelas pessoas problema mesmo da família e, enfim, que talvez nunca tenha se dado bem com a família, talvez nunca a família tenha gostado, tenha achado até um alívio ter sido preso, a gente não sabe. E, eventualmente, até essa pessoa devia ter sido, enfim, se isso é um traço dela mesmo, dependendo da maneira, deveria ter sido julgado de outra forma, incapaz de conviver em sociedade e não ir para uma cadeia comum e ir para uma cadeia daquelas que tratam pessoas com problemas mentais, né, tipo, sei lá, psicopatas e tal. Eu não me lembro agora se o Maníaco do Parque tá num desses lugares. Eu não lembro agora como é que a coisa tá indo, né, gravar vídeo de supetão é isso, né, eu não tive tempo de pesquisar, né, eu tô gravando numa das pouquíssimas horas livres que eu tenho, nem sei quando vou conseguir editar esse vídeo, e eu sei que houve toda uma luta antimanicomial e etc tal, mas no caso de crimes graves, de pessoas que cometeram crimes graves, eu acho que ainda existe, né, ainda existe uma prisão para pessoas com problemas mentais. E aí essas pessoas, elas não são soltas, né? Elas recebem alta. E geralmente com problemas muito graves, a pessoa nunca vai receber alta, ela vai morrer lá, né? E talvez fosse esse caso, não sei. Então o grande erro dessa reportagem foi isso. E pode ser que a família não visite a Suzy porque ela é transexual. Mas sabendo do tipo de crime que ela cometeu, a gente não tem como fazer juízo com relação a isso. E passa a ser mais provável que as pessoas não fossem visitá-la por causa disso. Mas como outras transexuais também não são visitadas na cadeia há muitos anos, a gente não tem como fazer um tirateima disso, né? Porque se só ela não fosse visitada, ou então se prisioneiros presos pelo mesmo crime são visitados pelos parentes, aí a gente pode fazer um isolamento de variáveis aí e chegar à conclusão de que é por transfobia ou por causa da gravidade do crime, né? A gente não sabe, né? Então a reportagem não deixando isso claro acaba passando um tom manipulador mesmo. Se isso foi intencional, foi extremamente estúpido, foi realmente burro. É tão burro que é por isso que eu acho que não foi intencional. Mas enfim, não sou eu que vou julgar a equipe de produção da Rede Globo.
não sei quem produziu, não sei como foi feito e etc. Sabendo não só a realidade do Brasil, como a internet funciona e a forma como a reportagem foi transitada, no mínimo eles teriam que ter averiguado o passado dessa pessoa, o motivo dela estar presa, para depois, enfim, ver se valia a pena escolher essa presidiária para ser apresentada no programa. Várias pessoas estão dizendo aí que a Globo sabia, mas não quis contar. Algumas pessoas dizem que foi de má fé mesmo para gerar fuzuê. Eu acho que não, porque a Globo só se queimou com isso, então não tinha motivo nenhum. Agora, se foi negligência ou se foi achando que, tipo, ninguém vai descobrir e tal, tudo bem, foi ingenuidade da Globo. E aí caíram matando em cima do Drauzio também, porque disseram que o Drauzio sabia e não contou para as pessoas, que o Drauzio teria enganado também. Mas poucas pessoas que eu vi, apesar de que eu sigo... Bom, eu saí do Twitter e tal, então eu não sigo tantas pessoas assim mais, mas a maioria das pessoas que eu vi disseram que o Drauzio foi usado, que a Rede Globo devia ter comunicado o Drauzio, que o Drauzio foi omisso, que o Drauzio foi irresponsável, porque se a Globo não falou pra ele, ele devia ter corrido atrás, ele devia ter ido lá e perguntado o que a transexual fez, tal, porque isso teria talvez feito ele não entrevistá-la, ou pelo menos contado na reportagem o que aconteceu, né? Não vou entrar aqui na discussão se você tem que ressocializar ou não, se tem que ficar preso a vida inteira tomando choque no saco, isso daqui não é o meu ponto aqui nesse vídeo. A questão é que uma informação foi ocultada, as pessoas cobraram do Drauzio dizendo que ele estava lá como repórter, como jornalista, e não como médico. E o Drauzio se posicionou, né, com relação a essa pororoca de churume que o acometeu, né, e ele falou, eu sou médico, e como médico não me interessa o passado da pessoa, porque senão eu não trabalharia em presídio. Ele está há 30 anos fazendo atendimento em presídio, voluntário, se não me engano. Se ele fosse perguntar o passado de cada um, realmente, em alguns casos, você ia até tratar pior. Então, ele faz certo, está dentro do juramento do médico, ele não deveria fazer acepção de pessoas independente do passado. E aí as pessoas criticaram muito ele, dizendo que ele estava lá na condição de jornalista e não de médico. Porque se fosse médico, estaria que estar em uma, sei lá, em sigilo, porque uma consulta médica não pode ser pública, estava fazendo uma reportagem para televisão, então ele não devia usar essa desculpa de ser médico e tal, não sei o que ele estava como repórter. Estava como jornalista. E depois ele lançou um outro vídeo pedindo desculpas à família da criança lá que foi morta 10 anos atrás ter sido envolvida involuntariamente, porque de fato, né, isso levantou novamente traumas antigos e uma série de coisas, né? Então a família viu todo o sofrimento de novo ser repisado, repassado, né? O assassino do filho dela sendo humanizado, sendo que a criminosa não teve humanidade com a criança que ela matou. Mas nesse vídeo de desculpas que o Drauzio fez por todo esse rebuliço, né? Ele ainda assim reforçou de que ele, como médico, não tem o hábito, não tem o costume, não tem, enfim, o direito ou dever de correr atrás do passado da pessoa que ele está conversando ou atendendo. Mas ele não estava atendendo ninguém, ele não estava ali fazendo uma consulta. E aí eu dar a volta para o começo do vídeo. O Drauzio não é um jornalista. Ele não é um repórter, por mais que ele esteja fazendo uma reportagem, por mais que ele tenha know-how de uma série de coisas, ele não é um jornalista. Ele vai levar o viés dele como médico, e ele é médico há, sei lá, 50 e tantos anos, né? Ele tá com quase 80, sei lá, 50 e tantos anos ele é médico, exerce a medicina, e ele faz esses trabalhos de divulgação científica dele, sei lá, 20 anos, uma coisa assim. Então, ele é médico há muito mais tempo do que ele é divulgador científico, divulgador da medicina na televisão e na internet. Então, o Drauzio, e eu sei disso inclusive por fontes mais diretas, né? Ele de fato não sabia, é um hábito dele na profissão que ele levou para a reportagem que ele fez. Então, ainda que você queira acusar o Drauzio de ter sido omisso, ele devia ter ido atrás e tal, eu acho que as pessoas não deveriam julgá-lo por isso, porque se a Rede Globo não quis contar especificamente, ou porque não sabia, ou porque preferiu omitir o passado dessa prisioneira, ele não ia correr atrás disso. Bom, o Drauzio já se desculpou e etc, né? Mas me pareceu bastante injusto as pessoas virem com 14 pedras na mão para atacar o Drauzio, sendo que estavam exigindo dele uma coisa que ele não faz. Talvez devesse ter feito naquele caso específico, sim, mas se você está acostumado a andar na sua casa de sapato, se você entra na casa de alguém que você tem que tirar o sapato para entrar, se ninguém te avisa, a chance de você esquecer e entrar com o sapato e tudo é gigantesca. Sabe, você tem hábitos, esses hábitos são muito fortes, eles são recorrentes há muitos anos, e eventualmente para você prestar atenção ou se atentar a isso, fica muito complicado, fica muito difícil. Inclusive porque eu tenho certeza que se as pessoas soubessem previamente, não digo a Globo, mas o Drauzio, do crime dessa Suzy, talvez as coisas tivessem sido feitas
de maneira diversa, de maneira diferente do que aconteceu. Eu sou um cara tão prolixo que ficou faltando falar uma frase que talvez sintetizasse aquilo que eu estou querendo dizer e que para mim fica bastante óbvio. Tá? A despeito de que de fato houve erros de todas as partes ali, que o próprio Drauzio, enfim, assumiu a responsabilidade para ele, o que eu também acho que é too much, mas eu entendo a atitude dele. Então imagine a situação que você tenha uma cirurgia relevante sendo feita, sei lá, em alguém relevante na sociedade e tenha um jornalista acompanhando. Você não espera que esse jornalista seja o responsável pela cirurgia. Então, do mesmo jeito, se você tem um médico fazendo um trabalho análogo ao jornalismo ou de fato jornalístico, você espera que o jornalista seja o responsável. Então, assim como é função, no caso suposto da cirurgia, o médico que dê as ordens e oriente o jornalista onde ele pode ficar, o que ele pode filmar, etc., é esperado que o jornalista responsável pela matéria avise as outras pessoas que não são jornalistas das coisas que podem dar errado. Tá? Então, enfim, acho que isso simplifica bastante aquilo que eu estou tentando demonstrar aqui, aquilo que eu estou querendo dizer. Então, esse assunto meio que já está encerrando, depois do pedido de desculpas do Drauzio. Eu não sei nem se eu vou prejudicá-lo reavivando aí essa discussão, mas como é um assunto que sempre me foi muito caro, e as pessoas confundem essas coisas, eu achei importante frisar aqui, aproveitando esse exemplo do que aconteceu. Eu sei que muita gente vai achar aqui que eu estou só passando pano, mas é autêntico isso, sabe? Se você achar que eu estou passando pano para qualquer uma coisa da situação, até porque, enfim, foi efetivamente uma cagada monstruosa, você está simplesmente errado. Quando um jornalista faz cagada, você tem, obviamente, que apontar o dedo na cara dele e falar: você não devia fazer cagada, porque é a sua profissão. Do mesmo jeito que você não pode cobrar de um jornalista da Globo, por exemplo, que seja um bom oncologista, não é justo cobrar do Drauzio que ele seja um jornalista, porque ele não é. E ele faz um trabalho extraordinário na internet, na televisão. Ele é o pai de todos os divulgadores científicos aqui do Brasil, a inspiração para praticamente todo mundo. Quando eu comecei a dar aula, e eu comecei a fazer o curso de evolução junto com o Yuri, uma amiga minha muito querida me perguntou, tipo, nossa, você gosta de ensinar, de falar sobre evolução? Se você conseguir tocar esse curso, que era a ideia da gente fazer esse curso para muita gente, sobre evolução, e não tinha tanta internet na época, aonde você gostaria de chegar? E eu lembro que eu falei, eu queria ser como o Drauzio Varela. Porque ele era uma pessoa assim que me inspirava, e eu olhava as coisas que ele fazia na televisão e eu falava, mano, esse cara tá certo, velho. Esse cara tá fazendo aquilo que deveria ser feito. E eu acho que ia ser legal ter um biólogo fazendo aquilo que ele faz. Não necessariamente os biólogos que já tinham na televisão, que ficavam indo na vida selvagem e tal. Tô falando de um biólogo para falar um pouco mais de teoria. Que nem o David Attenborough na Inglaterra, o próprio Dawkins. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Drauzio, descobri que ele é uma pessoa bastante simples e muito fácil de conversar e, enfim, ele correspondeu às minhas expectativas. Quando o Drauzio foi lá em casa, sabe, uma coisa que eu mal acreditei, assim, demorou um pouco para cair a ficha. Foi mais ou menos como quando eu conheci o Bikman, sabe? Que eu fiquei uns 3 dias pensando e falando assim, cara, mano, eu conheci o Bikman, eu fui jantar com o Bikman, né? Porque depois daquele encontro lá do vídeo que eu gravei, a gente foi jantar. Tipo, eu demorei um tempo pra cair a ficha. Quando o Drauzio foi lá em casa, tomar um café e etc., mano, o que é aquilo, velho? E o Drauzio fez tudo, né? Ele faz de tudo, ele faz pesquisa com plantas lá na Amazônia e com doenças tropicais, foi oncologista por muito tempo, faz esse trabalho voluntário em cadeias. Mano, ele faz muito, mas muito mais do que a profissão dele exige, do que ele precisaria fazer. O Drauzio é um patrimônio nacional, cara. Bom, já explanei meu ponto, chega, já falei demais. Esse vídeo tá com 34 minutos aqui, provavelmente vai ficar com uns 20 e poucos na internet. Prometi fazer ele mais curto, mas não consigo, né? Mas enfim, né? Eu sou Team Drauzio até morrer, sou biólogo, sou pesquisador, sou divulgador científico, mas não sou um jornalista. Beleza? É isso aí, então. Um abraço pra vocês e falou-se.